Bem, gente, você sabia que você pode estar dormindo com um inimigo, com um narcisista? Vou falar para vocês algumas características de um narcisista, e a Bíblia também fala de narcisistas. Vou mostrar para vocês os versículos que a Bíblia fala que nos últimos dias haveriam muitas pessoas narcisistas. Lógico que eles não usam, né? A Bíblia não fala essa palavra narcisista, porque essa palavra é recente. Essa palavra, né, esse termo narcisista surgiu da mitologia. O mito de Narciso era um homem que se apaixonou pela sua própria imagem refletida no rio, e ele morreu por isso. Então, essa é uma mitologia de onde surgiu essa ideia de o narcisista. Então, hoje nós vemos, assim, na internet mesmo, a gente vê muitas pessoas falando sobre isso, sobre narcisistas, mas a Bíblia também fala sobre essas pessoas. E vou falar algumas características dessas pessoas, e você vai pensar se você realmente, talvez você mesmo pode ser um narcisista, ou você pode estar realmente dormindo com um narcisista, vivendo com uma pessoa assim, se relacionando com uma pessoa assim. Pode ser um parente, uma mãe, um filho, ou um marido, uma esposa. Então, a palavra de Deus, ela diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 3, está dizendo assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois haverá homens amantes de si mesmos. Então, a principal característica de um narcisista é ser amante de si mesmo. O mito de Narciso é esse, é uma pessoa que se apaixona por si mesmo. Então, ele ama a si mesmo, ele ama a si mesmo mais do que todos. Ele se acha a melhor pessoa do mundo, a mais importante, a mais bonita, que merece as coisas melhores. E o narcisista normalmente é uma pessoa que ama muito demais a si mesma. E não se importa muito com as outras pessoas. Quer dizer, na verdade não se importa nada com o sentimento das outras pessoas. Então, eles são avarentos. Então, eles são amantes de si mesmos. Avarento. O que é uma pessoa avarenta? Amante do dinheiro. Eles são pessoas normalmente narcisistas, são pessoas que se unem, que se juntam com outras pessoas, normalmente por interesse. O que aquela pessoa vai proporcionar para elas? Muitas vezes é simplesmente por um interesse financeiro, de obter benefícios financeiros. Então a gente vê muitas mulheres, muitas pessoas sendo enganadas por golpistas que se passam por amantes maravilhosos. Mulheres recebem, né, elogios desses homens. Normalmente o narcisista ele é muito amável, muito carismático, muito envolvente no início da relação, para ganhar a confiança dessa pessoa. E depois, com o tempo, ele vai mostrando quem realmente ele é. E como ele aparenta ser uma pessoa muito maravilhosa no início, a pessoa realmente se apaixona, porque ele mostra ser tudo que ela precisa. Mas normalmente ele está por trás de toda a bondade dele, existe muitas vezes um interesse de ganhar benefícios, tanto financeiros como emocionais, como também de poder. Eles também têm muita sede de poder. Então eles são avarentos, presunçosos, soberbos, ou seja, são pessoas que têm uma autoestima muito elevada, eles se acham superiores aos outros, eles se acham mais importantes do que as outras pessoas. Eles não têm, como se diz, eles acham que todo mundo está abaixo deles, que todo mundo existe para servi-los, que todas as pessoas têm que concordar com ele, elogiá-lo, porque ele busca isso, muito elogio. São pessoas blasfemas. Que são blasfemas? Pessoas que falam mal de coisas sagradas, desobedientes aos pais e mães. Então, normalmente são pessoas que não respeitam as autoridades dos pais, normalmente, e das autoridades em geral. São ingratos. Então, você pode fazer o que você quiser para essa pessoa, que ela não vai achar que você está fazendo nada. Ela vai achar que você está fazendo mais, não está fazendo mais do que a sua obrigação.
Então, narcisista, você pode fazer de tudo que ele nunca vai considerar o que você faz. Ele acha que você é obrigado a fazer o bem para ele e que isso não é nenhuma vantagem, que você é obrigado, você tem que fazer. Então, eles são ingratos. Profanos. Profanos são aquelas pessoas que não têm freio moral, pessoas que falam e fazem coisas fora do que é aceitável moralmente. Eles não têm afeição natural. O que é isso? O que seria afeição natural? São pessoas fingidas, não são pessoas verdadeiras. São pessoas que simulam bondade, mas na verdade não são assim. Então não tem afeição natural. São pessoas dissimuladas. Fingem, né, gente? Eu conheço tantas pessoas que são assim, fingidas. Não têm afeto natural. São irreconciliáveis. Ou seja, são pessoas que não tem como você conviver com elas. Você pode fazer de tudo para viver bem, que essa pessoa sempre vai fazer o mal para você. Elas são pessoas que não tem como você conviver com elas. Embora elas possam até tentar trazer você de volta para o convívio delas, mas elas são pessoas que são maldosas, têm um coração mau. Então, não tem como conviver com elas. Você pode fazer o melhor que você quiser, você pode ser a melhor esposa, o melhor marido, a melhor mãe, o melhor filho, que ela nunca vai mudar. Então, não tem jeito de mudar essa pessoa. Eles são caluniadores. Normalmente, os narcisistas, quando eles se separam de alguém, quando eles se afastam de alguém, eles difamam as pessoas. Eles inventam coisas a respeito daquela pessoa e falam mal dessa pessoa. Eles conseguem conquistar os amigos, a família e difamam essa pessoa entre os seus parentes, entre os seus amigos, seus conhecidos. São intemperantes, pessoas sem domínio próprio, cruéis, gente. Uma das características mais marcantes de um narcisista é a falta de empatia, a crueldade. São pessoas que não têm pena dos outros, eles não sentem a dor da outra pessoa. Então eles atropelam as pessoas e não se importam. Não adianta você querer mostrar para o narcisista o quanto ele te faz sofrer, o quanto você está sofrido com aquilo que ele faz com você. Porque ele não tem essa sensibilidade, essa empatia, essa capacidade de sentir a dor do outro. Ele não sente nada, ele simplesmente acha que você merece sofrer e que não sofre nada com o seu sofrimento. Então, se você convive com uma pessoa que não se importa com o seu sofrimento, que vê você chorando, vê você sofrendo e essa pessoa não faz nada, é porque ela provavelmente é um narcisista. Ou, pior ainda, pode ser até um psicopata, que é uma pessoa que tem ausência total de empatia, de amor, de compaixão, de sentimentos bons. Então, eles são pessoas cruéis, eles não se importam com o sofrimento dos outros, eles não sentem a dor de ninguém. Então, para eles, se você estiver chorando, se você estiver morrendo, é a mesma coisa. Eles não estão nem aí, eles não se importam com isso. Eles são cruéis, sem amor para com os bons. Então, são pessoas que não têm compaixão das pessoas, nem das pessoas más, muito menos das boas. Eles não têm essa sensação de, nossa, a pessoa é tão bondosa, deixa eu tratá-la bem, ela é tão boa comigo. Eles não têm isso. Eles não têm amor para com os bons, eles não têm compaixão para com as pessoas, eles não se importam se a pessoa está chorando, se ela está sofrendo. Eles ignoram totalmente os sentimentos das outras pessoas. São traidores, obstinados, ou seja, eles são pessoas obstinadas, eles têm propósito. O propósito do coração deles é adquirir vantagem sobre a vida das outras pessoas, e eles vão a fundo naquilo que eles querem. Então eles não param, eles são obstinados, traidores, orgulhosos, são pessoas que não são confiáveis, são cheias de orgulho, de arrogância, só que eles simulam muito bem. Então, inicialmente, eles parecem ser pessoas lindas, agradáveis, mansas, bondosas, mas depois, quando você convive com elas, você vê a frieza, gente. A frieza deles é a coisa mais intrigante, porque pessoas que são muito sensíveis
nós que somos pessoas sensíveis, a gente não consegue ver a dor de outra pessoa e ignorar. Então, quando a gente percebe que a gente está convivendo com uma pessoa totalmente insensível, que ela não sente a dor de ninguém, que ela não se compadece com nada, que nada quebra aquele coração de pedra, isso para nós é a pior dor. Conviver com pessoas que não sentem nada, que não têm sentimento nenhum por ninguém, que não sentem a dor do próximo, não se importa se a outra pessoa está sofrendo. Então, são narcisistas. Olha aqui o que a palavra de Deus diz. São mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, são pessoas que podem até crer em Deus. Existem narcisistas que são líderes de igrejas, líderes de grandes denominações, porque eles têm muita sede de poder, de vaidade, eles gostam dessa vaidade de liderança, de ser líder. Eles muitas vezes usam a caridade como uma forma de vaidade, de exercer poder. Então, parece que são bons, mas na verdade eles fazem tudo isso para o seu próprio benefício, para o benefício da sua própria imagem, porque o fato deles mostrarem o que eles fazem, isso aumenta o ego deles. Então, não é por amor às pessoas que eles fazem, é justamente para o seu próprio ego. Então, eles amam mais os prazeres do que a Deus, mesmo muitas vezes ocupando cargos de liderança, sendo pessoas muito... Você vai conhecer, você pode perceber, eles adoram ocupar esses cargos altos em denominações evangélicas. Eles gostam disso, de poder, eles têm sede disso. E eles gostam de estar acima das pessoas, e ali você começa a ver que eles tratam bem somente aquelas pessoas que podem lhe beneficiar em alguma coisa. Eles são pessoas extremamente frias, arrogantes, soberbas. Eles têm uma maldade inata, eles não têm misericórdia. A misericórdia que eles pregam não tem nada a ver com aquilo que eles vivem, entende? Eles são eloquentes, sedutores na sua forma de falar, na sua forma de pregar. Mas na vida real, eles são pessoas totalmente frias, não gostam de sentimentos verdadeiros. Eles são simuladores. Eles têm aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Eles têm cara de bonzinho, eles têm palavras boas, eles são pessoas muito sedutores no seu jeito, mas isso é só aparência. Por dentro são frios, calculistas, maldosos. Eles não têm nenhuma compaixão, nenhuma misericórdia, nenhum amor de verdadeiro. Se eles se relacionarem com você, não é porque ele te ama, é porque você tem alguma coisa que vai beneficiá-lo. Talvez ele te escolhe por status, por benefício financeiro, por algum motivo. Ele vai te usar. Depois que ele te usar, ele vai te largar, porque ele não precisa mais de você. E a Bíblia fala assim: destes, afasta-te. Então a Bíblia manda que você se afaste dessas pessoas. Gente, a única cura de um relacionamento com um narcisista não é palavras, não é brigas, não é terapia, não é nada disso. Somente o afastamento. Você tem que se afastar dessa pessoa definitivamente. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser qualquer pessoa. A única forma de se curar dessa pessoa é você se afastando totalmente dela. Isso é bíblico, está escrito aqui. Afasta-te. Não pode ter contato, é contato zero. Aqui diz assim: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ele está dizendo o seguinte, que esses, normalmente aqui está falando de homens, né? Falando de homens narcisistas que gostam de procurar mulheres fracas, mulheres que têm problemas emocionais, mulheres que são carregadas de problemas. Então eles gostam dessas mulheres mais fracas, mais frágeis, que têm problemas emocionais. Eles gostam de se aproximar dessas mulheres porque são presas fáceis para eles. Então, não só homens são narcisistas, existem mulheres narcisistas, existem crianças, existem pessoas de qualquer idade, idosos narcisistas. Você pode estar dormindo com um narcisista, gente. Então,
Observe isso, é uma pessoa que não tem... A característica principal dessas pessoas é a soberba, a frieza, eles não têm sentimento, eles não têm misericórdia, eles não têm nada disso, eles são extremamente frios e calculistas e eles só te tratam bem para receber alguma coisa. Então, são pessoas que não tem mudança, não tem cura isso, não, é algo que não tem como mudar. Mas essas pessoas destroem as pessoas mais fracas, porque a pessoa acha que o problema é com ela. Ah, não, o problema é comigo, não. O problema é com o narcisista, é ele que é mau, não é você que é uma pessoa má. Então, se você convive com um narcisista, gente, a única forma de você ser curado é se afastando. É o afastamento total dessa pessoa. Talvez você esteja dormindo com o inimigo, dormindo com o narcisista. Alguém que só te faz mal e que nunca te faz bem. Ele só te trata bem com interesse. Quando não tem interesse, você não representa nada para essa pessoa. Ela te faz você se sentir a pior criatura desse mundo para que você acredite que o problema é com você. Ela faz você acreditar que você é louca, que você é maluca, que você não sabe de nada. Então, ela vai denegrir a sua imagem com a sua família, com seus amigos, ela te afasta das pessoas. Então, observe bem ao seu redor. Talvez essa pessoa que você sofre tanto, ela pode ser uma pessoa narcisista e isso não tem cura. Então não adianta você ficar só orando, você ficar tentando fazer terapia de casal. A única solução para um relacionamento com uma pessoa narcisista é o afastamento total. A palavra de Deus é que diz isso. Destes, afasta-te. Isso é o que Deus manda a gente fazer com pessoas frias e calculistas e maldosas. Afasta-te dessas pessoas. Que Deus abençoe vocês, a sua vida, e que você possa observar melhor quem são essas pessoas que convivem com você. Se são inimigos ou se são amigos de verdade. Se são pessoas verdadeiras ou se são narcisistas, pessoas que estão procurando se beneficiar de você em alguma coisa. Que Deus abençoe a sua vida. Amo vocês, até o próximo vídeo. Se inscreve aí agora no meu canal, aperta o sininho para que você possa receber as nossas notificações, tá bom? Amo vocês, até o próximo vídeo. Grande beijo.